A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E hoje, meus amados, vamos a estudar a lição de número 9, que tem como título O Retorno Triunfal de Cristo. Queridos, a volta de Jesus se dará em duas fases, né? Na primeira, ele virá para arrebatar a sua igreja, a noiva de Cristo. E na segunda, com a sua igreja em glória, manifestando-se visivelmente aos olhos do mundo. É o glorioso retorno de Cristo, que juntamente com a sua igreja virá instaurar neste mundo o reino de Deus, de conformidade aí com as predições proféticas, os apóstolos e o próprio Cristo. O segundo advento de Cristo não será tranquilo como o cenário da manjedoura, né? Será sim o acontecimento mais dramático e estarrecedor de toda a história do universo. A sua vinda em poder e glória captará aí a atenção do mundo inteiro. Milhões de pessoas já terão morrido aí em combates e em calamidades anteriores. E Cristo virá em poder e glória para julgar aí os seus inimigos. A besta, o falso profeta e os exércitos ali que deram apoio aos adversários de Deus sofrerão o justo castigo do juiz. Jesus, o Rei dos Reis, triunfará ali maravilhosamente neste momento crítico da história da humanidade. E os líderes das hostes ímpias serão lançados no lago de fogo. Sendo vencedor, o Senhor Jesus estabelece o julgamento das nações e estabelecerá o milênio neste mundo. O texto do dia da nossa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A síntese da lição destaca que o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Os objetivos dessa lição é mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo, explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo e saber que haverá uma intervenção divina plena na história. A introdução da lição diz assim: Durante a ascensão de Jesus, no Monte das Oliveiras, os anjos questionaram aos discípulos por que eles olhavam para o céu, e em seguida completaram: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tal ênfase ocorre porque, segundo a profecia de Zacarias, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar da sua ascensão. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, que naquele dia terá a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Os discípulos queriam saber sobre isso, e os anjos lhes responderam. Ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguiram, mas quando Jesus voltar com sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. O ponto 1 da nossa lição destaca aqui o que é o retorno triunfal de Cristo, né? Mas o que significa esse retorno triunfal de Cristo, né? Nós já aprendemos aí acerca dos eventos relacionados à segunda vinda de Cristo. Assim entendemos
entendemos muito bem que ela terá início com o seu agente desencadeador chamado arrebatamento da igreja, que será aí o ponto de partida, para uma série de acontecimentos que culminarão no retorno do Cristo, no retorno de Jesus Cristo em glória. Mas enfim, o que seria então o retorno de Cristo em glória, Nós estamos falando então do momento no qual Cristo, juntamente aí com o exército celestial, composto pelos anjos e pela sua esposa, pois já ter aí havido a festa das bodas no céu, então aparecerá, queridos, sobre as nuvens, ou nas nuvens, com grande poder e glória, assentado sobre um cavalo branco, para resgatar a Israel e iniciar o seu governo milenial a partir do trono de Davi. Israel, então, se encontrará em desespero, cercado ali pelas tropas sob o comando da primeira besta. Enfraquecidos pelo longo combate, olharão para os montes esperando o seu socorro, como consta lá no Salmo 121, verso 1. O avanço da investida cada vez mais forte e ameaçador o farão então entrar em desespero, sabendo que mais uma vez corre o risco iminente de serem eliminados da terra. Mas quando tudo parecer perdido para a nação santa, então nesse momento o céu será aberto. O socorro de Israel chegou. Cristo, o verdadeiro Messias, aparecerá em resgate dos judeus no momento de maior aflição da sua existência. Uma intervenção providencial para os filhos de Jacó. No momento mais cruciante da grande tribulação, Cristo voltará para fazer justiça. Sua vinda em grande glória e poder, depois aí da grande tribulação, será visível a todos, pois está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7, como lemos aqui no nosso texto bíblico. Todos saberão quem ele é, e aqueles que o rejeitaram chorarão por terem ficado cegos para a verdade. Todo o globo terrestre, então, reconhecerá a glória de Cristo. Todos o verão em esplendor, e esse momento não será escondido de ninguém, e todos saberão que a mensagem do Evangelho, que é pregada hoje e rejeitada por muitos, é a plena verdade. Ah, meus amados, como será difícil para muitos entenderem finalmente o quanto estão errados em sua trajetória. O ponto 2 da nossa lição: propósitos para o retorno triunfal, Quais são os propósitos para o retorno triunfal de Cristo, Como nós já falamos anteriormente, a vinda de Cristo em poder e glória tem aí por objetivo resgatar a Israel da sua opressão e da perseguição levantada pelos seus inimigos. Também destruir aí as tropas malignas que marcham contra Israel e tentam implantar o seu governo, e também para implantar o seu governo milenial aqui na Terra. Esses são os objetivos. E isso tudo cumprindo aí as profecias que falam a respeito de cada acontecimento aqui listado. O final da grande tribulação será aí o momento mais dramático da história dos judeus, por estarem aí sitiados por todos os lados de exércitos das nações confederadas sob o domínio da besta. Nesse momento, quando não houver aí mais nenhuma esperança de salvação, a ponto de serem devorados pelo exército inimigo, levantarão os olhos e chamarão angustiamente, pedindo Messias. Segue-se aí o relato bíblico, onde será cumprida a profecia de Cristo. Diz assim: porque eu vos digo que desde agora
me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23 e 39. Será nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro. O profeta Isaías disse, eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Isaías 52 e 8. A Bíblia afirma, que a descida de Cristo ocorrerá no Monte das Oliveiras, conforme está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 3 e 4, cumprindo assim a promessa que está escrita em Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Cristo e os seus santos pousarão na terra, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus porá fim à grande tribulação, vencendo a falsa trindade satânica na batalha contra os seus exércitos. O retorno de Cristo em glória cumprirá também um grande número de profecias, um grande número de profecias como já foi aí, está listado aí na Bíblia Sagrada. Será o evento necessário para Israel, pois além de serem resgatados de sua opressão, entenderão e reconhecerão a Cristo como o verdadeiro Messias no qual eles rejeitaram. E nesse momento, a segunda parte da visão de Ezequiel acontecerá. Assopra sobre esses mortos, para que vivam, e profetizarei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Ezequiel 37, versículo 9 e 10. Conforme também relatado em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículo 9. Ponto 3 da nossa lição, uma plena intervenção divina, No momento ali em que Cristo vier ao resgate de Israel, algo surpreendente acontecerá. No momento em que seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, a topografia da área será mudada dramaticamente. O monte fender-se-á, uma metade avançará para o norte e a outra metade para o sul, deixando ali um vale entre ambas as metades. E nesse momento, as tropas malignas que estarão marchando com o objetivo de eliminar de uma vez por todas a Israel, mudarão seu foco. Ao verem Cristo descendo do céu com grande poder e glória, e sob a ordem do anticristo, a multidão se organizará para marchar contra o exército celestial, que veio como intervenção e socorro para os judeus. A investida não galgará sucesso, Todos serão mortos com a palavra da boca de Jesus. A Bíblia narra, que haverá uma grande perturbação no meio das tropas, que se virarão contra si mesmos. Seus olhos serão apodrecidos em suas órbitas, e suas carnes serão consumidas, estando eles ainda em pé. E nesse mesmo instante, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E Satanás será aprisionado por 1000 anos. Assim, e após aí o tribunal das nações que ocorrerá no vale de Josafá, no vale da decisão, local ainda desconhecido na geografia de Israel, mas que muito provavelmente aí aparecerá após o Monte das Oliveiras dividir-se em dois. Cristo então dará início ao seu governo milenial. Será um momento ímpar na história da humanidade, pois a Terra, meus amados, a Terra vai aí ver, e sentir a verdadeira justiça divina, a justiça de Jesus.
A conclusão da nossa lição diz assim: a volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo, como as Sagradas Escrituras afirmam. O Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão, e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.